Rede Ozon Espera foi novidade hoje, viu? Olá, meu quase boa tarde. Nós estamos aqui felizes por estar fazendo mais uma live, por mais estar fazendo algo que a gente adora, que é a educação. Né? Eu estou aqui hoje mais feliz ainda porque tenho um convidado ultra especial comigo, né? Meu colega, amigo, colega de profissão, né? E meu professor de muita coisa é Jorge Araújo, da Real Corretora de Seguros. Ele tem uma história de vida similar à minha, porque também foi gestor de operadora e depois se tornou corretor de seguros. É uma diferença muito grande quando o profissional tem essa história. Por quê? Porque ele tem o conhecimento técnico e sabe a dor que dói do outro lado. Isso dá uma maturidade muito grande para a gente, né? Eu que fui gestor de operadora durante muitos anos também. Né? E aí, nessa nossa lida, a gente consegue então chegar para aquilo que a gente busca mais, né? Que é buscar o mutualismo. Né? Esse sistema de hoje, ele surge a partir de um mercado que está aquecido, né? Por um desejo de contratar seguros, né? De plano de saúde, só que ele hoje tem uma dificuldade em relação a o que contratar, que opção fazer. E o coletivo por adesão tem sido, né, algo escolhido por muitas pessoas. E aí, Jorginho, que conhece muito bem esse tema, né, se disponibilizou a me ajudar aqui para levar a você, cliente, a você, corretor de seguros, a você, executivo de seguradora, para entender melhor como é que a banda toca, ok? E a gente escolheu o tema, né? E Jorginho me ajudou na descrição desse texto aqui. Ou seja, saiba mais e evite dor de cabeça sobre planos coletivos por adesão, ok? Jorginho, por favor, dê seu boa tarde aí para a turma, para a gente poder começar a conversar. Então, seguindo a tradição, meu quase boa tarde para todos. É um prazer estar aqui com o Gelásio. O Gelásio é um amigo e por isso não pode se confiar muito no que ele fala. Mas, assim, algo importante. Eu estou nesse mercado desde 95. Eu vim do mercado financeiro, banco, e entrei no mercado de seguros em 95. Na verdade, meu caminho foi um pouco diferente, Gelásio, porque eu comecei você foi na corretora, como corretor. Verdade. Fiquei 5 anos como corretor. Depois desses 5 anos que eu entrei na operadora, no caso a Santa Saúde, que era uma operadora ligada à Santa Casa do Misericórdia da Bahia. E depois militei nessa área durante 15 anos, desde operadora, porque daí eu fui para a Golden e fiquei lá 11 anos. Então convivi muito com essas transformações no mercado e até com o surgimento dos planos de adesão, que é a consequência de algumas, vamos dizer assim, de algumas dificuldades das administradoras, das operadoras, em conviver com os planos individuais. A legislação marco regulador, a 9656, criou uma estrutura que ao longo do tempo foi desincentivando a permanência e a existência de planos individuais. Ok, então, gente, é o seguinte, né? Para a gente falar sobre planos coletivos por adesão, a gente tem que entender a origem, isso que o Jorginho começou a falar. Como que começou e por que surgiu o plano coletivo por adesão, ok? Então é isso que a gente vai estar para você, ou seja, que passado é esse, depois que veio a lei, e o que é que a lei trouxe no primeiro passo e no segundo passo. Então, Jorginho, vamos explicar para a turma um pouco dessa origem? Pronto. Como eu falei a vocês, eu entrei em 95 nesse mercado. Até 95 não existia um marco regulador. Não tinha lei. Na área de planos de saúde. Existiam os marcos reguladores da SUSEP voltados para seguros de modo geral. E cada operadora, seguradora, tinha o seu produto dentro daquela concepção da época, mas não existia uma regra. Tanto que existiam muitas diferenças entre os produtos, de cobertura, de prazos de carência. As licitações eram loucas. Pois é, cada um tinha um tipo de produto. Uns davam 90 dias de cobertura para internação, outros davam 180 e tal. Aí o governo chegou em 98 e disse, não, esse mercado não pode atuar mais assim. Ele precisa de um marco regulador e precisa ter similaridade de produtos. Aí veio a 9656, que aí criou uma regra básica para todo mundo. Então, todo mundo que operasse no mercado de saúde suplementar tinha que ter um produto com aquelas regras mínimas de cobertura. E aí foi o momento que as operadoras, as seguradoras tiveram que se enquadrar e criar um produto único para tudo. Agora, nessa época você tinha o individual e o coletivo. Pronto, não existia
Os produtos que existiam na época eram planos individuais e familiares, que aí qualquer pessoa podia contratar, e os planos empresariais. No primeiro momento, a partir de 100 vidas. Na verdade, não existia produto, não, no primeiro momento 100. Depois foi criado os produtos para pequeno grupo, que aí cada um montou o seu. Eu entrei na área de plano de saúde administrando um negócio na área de pequenos grupos. Foram os primeiros produtos criados pelas seguradoras naquele momento. Vejam que quando a gente está falando aqui, está falando individual e empresarial, que significa coletivo. Você veja que ainda a palavra adesão não aconteceu, viu? Demorou bastante tempo. Aguarde um pouquinho. E aí o que aconteceu? A agência, na verdade, ela tem a regulação direta sobre os planos individuais. Por quê? Porque ela controla desde as coberturas exigidas, as regras de comercialização e reajustes do contrato. Ou seja, o reajuste do contrato individual é arbitrado pela Agência Nacional de Saúde. O empresarial não, o empresarial continuou com a regra. As coberturas sim eram administradas pela agência, mas a negociação de reajuste era livre do mercado. E isso causou a grande diferença e o desincentivo à manutenção de planos individuais. Foi por isso que ao longo do tempo as grandes operadoras foram saindo desse mercado. Por quê? Porque elas sempre alegavam que tinham subreajustes, ou seja, o contrato era reajustado em níveis inferiores às necessidades dos operadores. Exatamente. Então vejam, tá? Você tinha um governo, né? Tem uma música aí que no passado dizia que proteção desprotege. E é o que aconteceu na questão do plano individual. Né? Ora, o governo quis proteger tanto o indivíduo e desprotegeu. Por quê? Porque as operadoras não deixaram de comercializar o produto. Desabasteceu o mercado. Olha só a regra. O produto individual ele tem um reajuste definido pelo governo percentualmente. Ora, esse reajuste, né, se você comparar o reajuste do IPCA dos últimos 10 anos, você tem cerca de 77%. Esses planos individuais reajustados em 113%. E o VCMH, que é a variação de custo médio hospitalar, que reajusta os produtos empresariais em 158%. Como é que você vai, então, manter um negócio que busca ter resultado com essa variação? Outra coisa, os planos individuais não podem ser rescindidos pela operadora. Né? Você só perde, cidadão, um plano individual se você deixar de pagar por 60 dias, consecutivos ou não, e a operadora, no dia 50, tem que realizar. Se ela não tiver um documento comprobatório disso, né, o cidadão pode ir à justiça e rever. Isso fez com que, então, né, as pessoas queriam adquirir o plano, desabastecimento de produto individual no mercado, e o cara não tinha uma empresa, né? O que ele vai fazer? Pronto. Aí as operadoras começaram a criar o que eles chamavam de grupos especiais. Grupos especiais foram os primórdios do adesão. Por quê? Porque você ia através de uma entidade, uma associação, um sindicato, negociava uma tabela de preço, e essa tabela de preço era comercializada para aquelas pessoas que tinham vínculo com aquela entidade, seja associativa ou através de sindicato, cooperativa. Foi assim que começou a surgir os grupos empresariais, os grupos especiais. Não era um produto de adesão porque nem tinha regulamentação para isso. Esse negócio foi crescendo, foi criando volume, vieram empresas importantes que cresceram muito nesse negócio, e aí, através desse crescimento desse mercado, foi necessária a regulação. Aí, às vezes, sabe, até porque não tinha mais alternativa de individuais. Né? E o que eu fazia então, até a época, né? Eu evitava de vender. Mas lá, esse produto, por que você não vende? Se não vende, porque não tem regulação. Eu não posso vender um produto né, que não tenha uma regulação, ou seja, não é porque é comum vender, eu não vou vender porque não é legal. Não, e outra coisa, a distribuição não era aberta para a equipe de venda de corretor. Quando você montava um grupo especial, era você e sua corretora que comercializava. Era fechado. Era fechado. Não existia essa coisa de hoje de você vender várias entidades. Porque não tinha regulação nenhuma. Era você que abria o produto, você criava as regras, a operadora aceitava, precificava e você vendia. Pronto. Com o passar do tempo, em 2008 começou esse burburinho, a agência começou a estudar esse mercado e viu que precisava de regulação. Claro que tinham grandes grupos que tinham interesse nessa regulamentação porque regulamentava o negócio dela. E aí foi criado, através da RN 195 e 196, a definição das modalidades de produto e a criação da grande figura que hoje controla esse mercado de adesão, que são as administradoras de benefício. Foi a partir da RN 196 que houve
a regulação da administradora de benefícios. Mas antes disso, né, Jorginho, surgiu o termo oficialmente para o mercado coletivo por adesão na 195. Surgiu, porque aí foi criada as modalidades. Bom, com essa regulação, aquilo que só existia planos individuais e empresariais, passou a existir a figura dos planos individuais e familiares, os planos empresariais e os planos coletivos por adesão. Pronto. Aí sim, você criou a regra para a comercialização e distribuição desse tipo de produto. Agora, Jorginho, tem uma palavra-chave quando começa a história, nessa história toda, que chama-se, gente, elegibilidade. Tá? Esta é a palavra-chave desse momento. Né? Então, logo em seguida a gente vai falar como é que se dá essa relação. Mas antes, né, eu quero que a gente comente, né, o que é essa elegibilidade. Elegibilidade é você ter, ser um grupo ou um associado que faça parte de um determinado grupo e que você, por fazer parte desse grupo você tem acesso àquele produto. A 195 e a 196 criaram a necessidade de você ter claramente definido de que associação você participa e por que você está aderindo ali. Então, o que a administradora era responsável? Bom, aí vamos definir bem isso. Então, existia a operadora ou seguradora, que é a dona do produto, ou seja, ela é o fabricante do produto, e passou a existir a figura da administradora de benefício, que ela compra o produto na mão da operadora e oferece esse produto para as entidades de classe, seja cooperativa, seja associações, sindicatos e entidades de classe. Tá? Vale ressaltar que essas administradoras precisam ter registros na Agência Nacional de Saúde. Ela tem um registro idêntico ao da operadora. A diferença é a seguinte, que nas responsabilidades dela não envolve a questão de rede e sinistro. Ela é responsável da operação financeira e é responsável por garantir a elegibilidade. E tem um ponto-chave, né? Se o beneficiário não pagar, o que acontece? Ela é responsável financeira. Então, assim, quem paga as operadoras tem uma pergunta? São administradoras. Tem a ver com o que vocês estão falando aí. Hoje não. Paulo Rangel. Ele está dando boa tarde, quer saber a opinião. O coletivo por adesão através de administradoras de benefícios tem futuro? Caso sim, qual? Ok, primeiro, Paulinho, um abraço, obrigado por participar. Vamos lá, Jorginho. Olha só, eu não estou aqui para a gente santanizar os produtos por adesão. Eu acho que tem um espaço. E hoje ele tem uma utilidade. Agora, eu acho que principalmente do jeito que a comercialização está acontecendo, hoje ele tem um grande risco de insucesso. Por quê? Porque na maioria das vezes, e aí por isso que eu puxei, Paulinho, a palavra quem vende o produto de adesão, ele simplesmente transferiu essa comercialização como se fosse uma venda de individual e orienta muito mal o consumidor que adquire o produto. Então esse é o grande erro. Essa é a grande dor de cabeça. A filosofia da adesão é que, em alternativa, já que você não tem mais a mesma oferta de planos individuais, se buscou uma alternativa para aquela pessoa que não está inserida numa situação, não está uma empresa, que a empresa dela não tem produto, ou que ela não tem uma garantia de aquisição desse produto, mas desde que ela siga as regras pressupostas, que ela esteja ligada a uma entidade de classe, que ela esteja elegibilidade, que ela entenda as regras do produto, porque esse produto é muito diferente do plano individual. Então hoje, Paulo, respondendo a sua pergunta, eu acho que se a gente não tiver uma consciência clara do que se destina o produto e não vender de acordo com essa consciência, o mercado corre o risco, sim, de perder essa opção de adesão. E aí, certo, é que entra o seguinte, entender especificamente o que é, né, no sentido de suas características desse coletivo por adesão. Né? Por isso que até antes de explicar isso, eu pedi que o Jorginho falasse sobre a elegibilidade. Né? Porque há uns 2 anos atrás eu estava em sala de aula explicando o coletivo por adesão, né? E o Jorginho estava com o meu aluno na sala. Né? Eu disse, hoje vai ser minha melhor aula sobre adesão. Eu disse, por quê? Porque o Jorginho está aqui, né? E ele vai me ajudar. Né? E aí foi que naquele dia eu entendi, certo, como é que se dá essa relação. Né? Ou seja, né, Jorginho, o que a gente conversou, quero que você passe para a galera aí. Eu tenho de um lado a gente do benefício, ela procura a operadora para comprar o produto. Depois que ela tem o produto, ela logicamente faz a sua precificação, cria suas regras comerciais e busca as entidades. Mas assim, o contrato é de quem com quem?
É da administradora com a operadora. Com a operadora. E a entidade de classe assina o quê? Um convênio associativo ou um convênio de acesso, por exemplo, porque ao assinar um convênio com a administradora, ela permite que a administradora ofereça o seu produto para os seus associados. Vocês entenderam então, gente? Olha só, eu quero ir com calma nisso aí, tá? Porque todo mundo tem que entender. Eu tenho um administrador de benefícios, exemplo Qualicor, né, que vai buscar uma operadora, exemplo Sul América, Bradesco, etc. Ok? Então eu tenho um contrato mãe aqui. Esse contrato, gente, nesse momento ele está oco, tá? Aí depois, né, é que eu vou buscar, exemplo, um produto antigo, conhecido, respeitado no mercado, totalmente elegível, que é o Conselho Regional de Administração. Então, o Gelásio, o administrador de empresa, Jorginho também, né? Podemos adquirir porque nós estudamos pelo menos 5 anos para fazer esse curso. Eu não vou ter algo que não é elegível, eu sou elegível, eu sou administrador de empresa, eu preciso mostrar a minha carteirinha. Exato. Então eu tenho um contrato mãe da administradora X com a operadora Y e que a entidade, exemplo, CRA, passou então a fazer parte, correto, Jorge? Isso. E aí você tem que comprovar que você faz parte daquele grupo, você é um administrador formado e tal. E aí se define a elegibilidade, ou seja, eu provei que eu faço parte daquele grupo, por quê? Porque eu sou um profissional daquela área. Certo. Pronto, está provado aí. Agora, além disso, eu tenho que apresentar essa comprovação, via carteirinha do RC, diploma e tudo mais. E esse documento é de guarda das administradoras. E ela precisa comprovar à Agência Nacional que você que aderiu àquele produto realmente é elegível. Por quê? Por cada registro não comprovado, ou seja, eu fiz seu plano, você não era administrador, eu lhe incluí lá naquele seu produto da administradora. E depois ela pede por amostragem, eu cansei de receber lá pedido, mande contrato, 10 contratos aí, fulano, para comprovar se a documentação estava lá apresentada. Se eu mandar o seu não tem nada, você não é administrador. Por cada registro não comprovado, a administradora recebe uma multa de R$50 mil por cada registro não comprovado. Então é uma responsabilidade imensa. Agora, eu quero que vocês entendam o seguinte: o plano individual é eu, Gelásio Teixeira Souza, com a operadora X, a relação direta e única. Isso. O boleto vai para minha casa, eu que pago. E aquelas regras que eu falei para você perder ou não o contrato. Totalmente diferente. Né? No coletivo por adesão, por isso que eu estou em passo a passo com o Jorginho, para você entender que existe um contrato da administradora com a operadora, que existe um convênio com a entidade e você vai entrar, né, e você não negocia esse contrato. E você é elegível porque você faz parte daquela entidade. Você faz parte desse contrato. E você não tem como negociar nada dele, porque quem negocia é a administradora e a operadora. A entidade também, ela assim, causas contratuais ela não negocia. O máximo que ela pode fazer é, vamos encerrar nosso convênio, eu não quero mais essa operação. Primeiro ponto. Gente, é o seguinte, fica claro para vocês de que, tá, não se pode falar em coletivo por adesão como sendo uma compra individual. Não é uma compra individual, ok? É um contrato coletivo feito lá em cima. Essa é a premissa. A segunda premissa é entender a questão da elegibilidade, ok? E aí você tem que ter essa característica de elegibilidade para que você então possa fazer um contrato. Isso é muito importante. Daí, gente, não esqueçam de uma coisa, sabe? Uma coisa que mais me preocupa é que administradora é essa, né? Para que o beneficiário entenda como boa, né? E que operadora é essa para ser entendido como boa, considerando que, tá, quem compra um plano como esse quer comprar um plano com um longo tempo. Saúde é um projeto de vida. Então, assim, quando você entra num plano de saúde, o que você quer é ficar lá garantido, coberto a sua vida inteira. Essa a cabeça do consultor é essa. Às vezes você, no meio desse período, você precisa fazer mudanças, por vários motivos. Mas a ideia é essa, quando você compra. Então, assim, realmente tem que ser uma compra bem orientada. E nós, do mercado, corretores, operadoras, administradores, temos a obrigação de estar esclarecendo o consumidor sobre isso. E evitando as compras mal feitas, mal orientadas. Eu já passei por várias situações assim, de você ver que o cliente foi mal orientado. Ele podia ter contratado um outro produto e, no entanto, por facilidade, por comodidade de quem fez a venda, empurrou ele uma adesão de qualquer jeito. E assim, em geral, você falou uma coisa importante. Por exemplo, o individual não pode ser comparado com a adesão de maneira nenhuma. Primeiro, como você falou, a relação é direta. No máximo, você tem um corretor que intermediou essa comercialização, porque o mercado se faz assim. Depois, quando você adquire um plano individual, você adquiriu hoje,
você vai ter uma data base relativa à data da aquisição. Então, o seu contrato, ele tem validade por 1 ano e ele vai permanecer com o preço durante esse ano. Por favor, isso é fundamental. Todo ano nesse período você vai ter um reajuste. Por quê? Porque a sua data de aniversário equivale à data da compra. Pronto. No individual. No individual. No produto por adesão, a grande diferença é essa. Porque quando você entra, é um contrato de adesão, que ele já existe. E já existe vidas ali daquele contrato. E aquele contrato que foi feito entre a administradora e a operadora, ele tem uma data de vigência. Quando você entra no contrato... Para aí. Olha, tá? Isso é onde a gente começa a evitar dor de cabeça. Nesta compra. Tá? Então, por isso, Jorge, me desculpe ter me interrompido, porque eu quero que a gente seja ainda mais lento nisso aqui. Tá? Porque o que o Jorginho falou, a gente individual, comprei, todo mundo sabe que mais de cada ano a INSS vai divulgar o índice do plano individual. E, o reajuste será aplicado na sua data de aniversário, mesmo que a divulgação seja em maio, mas só na sua data de aniversário. Subsequente à definição da INSS, né? De maio em diante de cada ano. Exatamente. Ok? E aí vem, né? Tem você uma vai pergunta com... aqui, Já tem uma pergunta? Era justamente sobre isso. Fale. A prerrogativa que a administradora de benefício utiliza para reajustar, muitas vezes, um contrato com menos de um Mas ano. peraí, Fala a pergunta antes. Primeiro vamos trabalhar a data para depois trabalhar o reajuste. Isso. Né? Então, a questão é, eu compro um plano em setembro, ok? De adesão. Tá? Em setembro, eu sei que o preço custa X. Ora, tá? Independente de qual será o percentual de reajuste, quando será o reajuste? Entende? Quando que será o reajuste de alguém que compra um plano em setembro? O que é que vai acontecer em janeiro? Né? Como é que vai ser em fevereiro? Como é que vai ser em março? Importante. O que você tem que saber antes da compra? Qual é a data de vigência daquele contrato que você está aderindo? Porque você pode estar comprando em setembro e em outubro você vai ter reajuste. Por quê? Porque aquele contrato que você está entrando tem uma data inicial, que foi a data que foi fechada entre a administradora e a operadora. Então, vale a data de vigência do contrato fechado entre a administradora e a operadora. Então eu posso ter, no caso, falando de Assist, que eu trabalhei lá, a gente tinha contrato, a maioria dos nossos contratos, a data base era maio, porque era a data que a gente fechou o contrato com a operadora. Então o cliente que entrou em junho, em julho, em setembro, em outubro, quando chegar em maio do ano que vem, ele vai ter reajuste como todo mundo. Se eu entrar em agosto, em setembro, eu vou ter reajuste. Então é extremamente importante para o consumidor ele saber, no momento de fazer a aquisição do produto, se aquele produto dele, qual é a data de vigência daquele contrato. Porque essa é a data que vai valer para o reajuste dele, que pode ser 30 dias depois da aquisição. Eu estou aqui super empolgado, quero saber quanto tempo a gente já falou aqui. 22 anos, tá lindo, a gente pode ir adiante. Tá? É o seguinte, tá? Você comprou, cidadão, né? E você tem que perguntar ao corretor, ao profissional que está na sua frente, mesmo que não seja um corretor habilitado com o SUSEP, tá? Perguntar o seguinte: ok, esse preço aqui que você está me oferecendo, ele vale por um ano? E você, corretor que está nos assistindo, tem que saber. E dificilmente vai ser um ano, porque ele dificilmente entra numa pólice. Pode ser uma coincidência, né? Mas a variação é quando você por 12. É muito difícil, muito difícil. Portanto, só quando você fechou com aquela entidade, você está vendendo para aquelas pessoas daquela entidade. Porque aí a lei prevê que nos primeiros 30 dias, e isso é uma questão importante, quando você fechou o contrato com aquela entidade, e aquela data ali é a data de vigência. E nos primeiros 30 dias você não tem pode carência. fazer adesão, não tem carência e tudo mais. E aquela data vai ser a data de vigência e de data de reajuste. Então você vai ter 12 meses efetivamente. Depois de sair, você nunca mais vai ter 12 meses para data de reajuste. Eu ainda vou fazer um comentário seguinte. Normalmente, quando o contrato começa, ele tem 30 dias que a pessoa entra sem carência. Né? Infelizmente, isso não é uma prática, né? Termina sempre sendo com carência. Me parece que, eu não sei se é verdade, mas que ele só vai para a rua depois dos 30 dias. Né? E significa que na janela também, com um ano, teria uma nova janela. E essa janela eu não vejo muito falar. Né?
É difícil ser divulgado esse tipo de coisa, realmente. Agora a lei prevê isso. E a gente está aqui para ajudar o beneficiário, né, que está aqui nos assistindo. Tudo acontece porque nós temos que ter cuidado na comercialização. O consumidor precisa ser bem orientado. Quem está fazendo a venda é responsável, é corresponsável, ele precisa das informações corretas. Se aquele produto não se encaixa na necessidade do cliente, a gente tem que oferecer outra coisa. Não adianta eu querer resolver o meu problema e não estar preocupado com o cliente. A gente tem um caso, são vários cases desses, e que muita gente já me ligou, com certeza ligou para você, aquele cidadão que tinha um plano individual das antigas, que não tinha regulamentação, cujo reajuste está bem amparado até pelo Estado, e aí ele, para economizar, ele faz o coletivo por adesão. O que ele não sabe? Primeiro, tudo que a gente acabou de explicar aqui em relação à questão do tempo de reajuste. Então ele comprou em setembro, existem muitos coletivos por adesão que ajustam em janeiro, né, Lúcio? Então esse cara, ele não sabe, ele precisa saber, você pergunte, corretor informe, tá? Para que, aquele que consegue em setembro, exemplo, em janeiro vai ter um reajuste. Então a conta do bolso dele tem que ser já com reajuste. E agora eu vou botar mais pimenta na história. Vem cá, Jorginho, tá? E já pensou se esse cara for fazer aniversário, né? Do tempo, porque, gente, ó, tá? Contrato individual por adesão segue normalmente por faixa etária. E são 10 faixas etárias, 0 a 18, e daí em diante, de 4 em 4 anos, até completar 59. Eu, Gelásio, tenho 53 anos. Né? Vamos dizer que eu comprei esse plano por adesão em setembro, e aí o preço está ali, né? Setembro, outubro, né? E vamos supor que eu tive um corretor decente e que ele me informou que em janeiro eu teria reajuste. Né? E é preciso chamar a atenção do beneficiário Gelásio de que, quando eu fizer meu aniversário, eu sou de 23 de dezembro de 1963, né? E que eu vou ter, então, em janeiro, né, um aumento por faixa etária e um aumento também do reajuste da categoria. Isso tem que ficar claro, né, Jorge, para as pessoas? E assim, sobre a questão do reajuste na data do aniversário, tem ainda dúvidas. Tem operadora que aplica no mês seguinte à data do aniversário. Você fez em dezembro, ela aplica em janeiro. Tem operadoras que aplicam no mês de aniversário. Então, o reajuste pode ser dentro do mês. E a legislação não é clara a respeito disso. Eu já vi operadoras com entendimento diferente sobre essa questão. Vale a pena lembrar o seguinte, ainda como diferenças entre individual e coletivo por adesão. Essa questão da vigência, porque vai depender do contrato que você está adquirindo, então logicamente seu reajuste pode ser diferente. A questão do cancelamento é extremamente importante. Esse aí é forte. Por quê? Porque o plano coletivo... Lembra da explicação inicial? Quem fechou com quem? Quem assinou com quem? O plano coletivo por adesão, ele pode ser cancelado pelas partes, e envolve as partes, administrador e operador, a qualquer tempo. Então, assim, mesmo você estando em dia com o seu contrato, fazendo tudo corretamente, a você pode tempo, ter... depois de 12 meses, seguindo a regra coletiva de aviso prévio depois de 12 meses, de 60 dias. Exato. Só que você, mesmo você estando em dia com seus pagamentos, tendo tudo, fazendo uma utilização normal, não tem nada que desabone, esse contrato pode ser simplesmente cancelado. Por quê? Porque a administradora cancelou junto à operadora. Outra coisa importante, os reajustes não são limitados aos índices da Agência Nacional de Saúde. Os reajustes são livre negociação entre as partes, entre a operadora e a administradora. Aí eu quero fazer uma pergunta. E a entidade, ela não participa disso? Dessa negociação de índice, não. Ela pode até se acompanhar, ou até ela dizer, não, com esse preço novo não tenho interesse em rescindir ali, e ela rescindiu o convênio, mas a negociação de si, ela não tem interferência não. Ela não tem responsabilidade nem financeira, nem contratual. Bom, aí, gente, vamos comungar com vocês de algumas questões importantes em relação aos critérios de reajuste. Né? Esses planos coletivos, qual é o critério? Né? Sendo coletivo empresarial, uma moeda chamada VCMH, variação de custo médico hospitalar, mais as negociações referentes à sinistralidade, que significa o volume de uso versus o desembolso, que vai determinar a negociação. Portanto, diferente do plano individual, que tem um reajuste definido pelo PNS, o coletivo por adesão vai seguir esta regra empresarial. Ok?
isso é importante e determina muitas vezes a rescisão ou um reajuste elevado, não é, Jorge? A gente tem visto, né, ao longo do tempo aí, vários clientes e vários contratos, vários produtos de adesão que de repente os preços subiram bastante. Por quê? Porque isso também, assim, não dá para escapar disso. É aquela regra entre o que você arrecada e o que você gasta. Em qualquer produto você teria isso. Sim. A diferença é que no individual, logicamente, ele é muito pró-consumidor. E isso foi tanto que inviabilizou o produto. No adesão, eu acho que o que contribui muito com esse desequilíbrio é o fato de você... a comercialização ainda está muito fora da realidade da necessidade do cliente. Você não vender a coisa bem. Por quê? Porque qualquer um produto, seja o individual, seja empresarial, ele precisa ter equilíbrio, senão não vai funcionar nem para a operadora nem para o consumidor. O cliente tem que, nós que estamos comercializando, temos que estar preocupados com isso também. Então, assim, temos que fazer a adequação certa do risco do cliente, para que não aconteça esses desequilíbrios. Ao longo do tempo, o que aconteceu foi muitas vendas mal feitas, às vezes você até colocando o consumidor numa entidade que ele não tem elegibilidade nenhuma, e aí acaba criando distorção. Ou seja, você criou uma condição de comercialização e você aumentou a fragilidade. Você não está no grupo homogêneo, você fugiu a regra do grupo homogêneo. Por quê? Porque aquele cara não tem aquelas características. Ele é de outra entidade, de outro tipo de atividade, ele não tem a mesma característica do administrador. Imagine se eu vou juntar o administrador junto com o engenheiro. São realidades totalmente diferentes. O administrador ele tende a trabalhar em ambientes mais seguros, mais fechados. O engenheiro ele trabalha em ambientes mais de risco. Então, logicamente que esse cara tem perfil de consumo e de utilização diferente. Se eu juntar um cara num contrato desse, vai ter problema. Por quê? Porque a precificação não está adequada para isso. Quando você faz a precificação por entidade, você considera a homogeneidade daquele grupo como em qualquer seguro, né? Eu acho que uma coisa que eu queria chamar a atenção é de que é o seguinte, sempre é uma discussão de que isso está além da caixinha do adesão, né? Jorginho, você vai entender a minha fala. É o seguinte, gente, inflação, né, medida por IPCA, por IGPM é uma coisa. A inflação médica é outra coisa, até porque ela é maior que a inflação normal, não é só no Brasil não, tá? É em qualquer país do mundo, né? Eu sempre repito aqui em tantas lives sobre isso, mas para este momento é importante entender, né, de que a inflação médica sofre do viés, né, do envelhecimento da população e da tecnologia. Né? E o Jorginho sempre fala sobre isso comigo toda vez que a gente bate papo. Então, quando você vai discutir o aumento do plano de saúde, né, você tem percentuais mais elevados. E no plano de saúde mais ainda. Tem gente na área. Paulinho, vamos lá. Tá falando, se pudesse sugerir uma norma ou regra para a ANS no intuito de melhorar o setor, qual seria? Poxa. No setor geral, ele está falando no modo geral. Eu acho o seguinte, eu acho que quanto mais transparência você tem das coisas, melhor para todo mundo. Eu acho que ainda existe pouca transparência das partes de modo geral. Eu acho também que existe uma tendência para você querer colocar tecnologia demais dentro das coberturas e tudo mais, e que você não tem receita suficiente para montar isso. Então, assim, tem que ter um equilíbrio. Agora, eu falo o seguinte... Tem que ter um equilíbrio. Tem que ter também, logicamente, o consumidor precisa entender o que ele está comprando, o corretor precisa fazer a venda de forma correta. Então, todo mundo precisa entender o seu papel. Eu, enquanto consumidor, claro, eu tenho plano de saúde, eu penso, vou usar, faço... Não, mas se eu não usar ele com equilíbrio, isso vai gerar um desequilíbrio hoje ou amanhã. Pode não chegar a conta naquela hora, mas um ano depois ela chega. E o mercado brasileiro, ainda assim, nós estamos vivendo essa transformação toda que eu digo que o país está passando por tudo que a gente está vendo aí, política e econômica e tudo mais. E a gente precisa, nós, enquanto cidadão brasileiro, nós precisamos entender que tudo tem um preço. Tudo tem um preço. E a gente precisa fazer com que as coisas funcionem dentro do razoável, do equilíbrio. Os seguros é assim. E outra coisa, né? Aí o Sérgio puxou a palavra que eu estou aqui querendo falar de mutualismo o tempo inteiro. É preciso que as pessoas, sabe, Paulo, né, e a sociedade entenda de que os planos de saúde privados precisam ter resultado. Ok? Se é abusivo ou não, outra história, mas ele tem que ter resultado.
né? E as partes todas precisam ser fiscalizadas como um todo. E eu pergunto, até que ponto hoje o credenciado é plenamente fiscalizado? O comportamento do profissional corretor de seguros também, né? Então todos esses agentes principais, uma mudança positiva hoje na Bahia em relação à judicialização que vem evoluindo. Então se eu fiz um contrato com você regra X, por que depois eu vou querer Y? Eu, cidadão, tenho que querer o que eu comprei. Né? Então, a sociedade ela precisa entender, né? E a própria INSS também entender tudo isso para tornar prático. Né? Aqui, né, a Júlia está puxando minha orelha aqui, que eu já estou batendo recorde de tempo. Estou quanto tempo? Mas também tem recorde de gente. É? Opa! Jorginho aqui, convidado especial hoje. Batendo a palma de recorde participante. Tem mais pergunta aí? Não. Não? Mas é o seguinte, né? Jorginho falou muito claramente aqui, não estamos aqui para satanizar a venda do coletivo por adesão. Agora, o que nós queremos, somos soldados do exército, de que as vendas do coletivo por adesão sejam vendas sérias, né? De que se a operadora está frágil, informe, gente, olha, esta operadora está, um termo educado que eu uso, ela está com instabilidade de rede, né? Ela não está atendendo em todos os lugares. Então, você chega para o cliente e diz, olha cliente, tá? Esta opção aqui, dessa entidade aqui que não está homogênea, né? E que você quer comprar, tá? Essa operadora é X, olha, tá? Porque o corretor de seguros, principalmente pelo saúde, ele faz uma coisa que eu chamo, Jorginho, de antivenda. Né? Porque ele tem que dizer todos os riscos. Né? É muito importante, muito séria. E aqui você está diante de duas corretoras, duas profissionais responsáveis. Até porque essa venda é uma venda consultiva, não adianta. Seguros é venda consultiva. Então a primeira coisa a fazer antes de vender o produto é você entender a necessidade do cliente. Então você tem que fazer uma consultoria com ele. Dizer assim, quem é esse cara? Onde é que ele mora? Qual a idade dele? Que plano ele tem? Para você entender se é vantagem para ele mudar ou não. Porque às vezes nem é. Aquilo que você falou, um plano individual. Eu vou tirar o cara de um plano individual para ir para uma adesão? Jamais. Ele soluciona um valor financeiro no curto prazo. Vai ter outros problemas depois. Então, assim, essa consultoria, essa venda consultiva, é que nós, no mercado, precisamos cada vez bater nisso e buscar profissionais que entendam essa realidade. Saúde não é uma conta exata, não é um somatório que dá o mesmo número. Ela depende de vários fatores. Da necessidade do cliente, do risco que o cliente tem, do serviço que você tem a oferecer, daquela região, que às vezes é mais caro, mais barato. Você pode observar que as tabelas de preços são diferentes no Brasil inteiro, porque as operadoras já viram que os custos são diferenciados por região, isso é uma realidade. Infelizmente, estamos na região que os custos em saúde são um dos mais caros do Brasil, se não o mais caro do Brasil, por diversos fatores. Não estou aqui querendo dizer que a culpa é de A, de B, por vários fatores. E isso é prejudicial ao mercado. Por quê? Porque a Bahia tem 14 milhões e meio de habitantes e nós ainda não saímos de 1.200.000 associados no Estado. Ou seja, é menos de 10% do Estado em plano de saúde. Que é a variação do Nordeste, né? Não, se a gente comparar com outras praças, a gente ainda, percentualmente, a gente ainda é menor. Porque o Sudeste chega a 25 mesmo. Pois é, o Brasil tem 25. Nós não chegamos a 10 aqui de penetração. É muito baixo para a região da Bahia. Um estado que tem 14 milhões de habitantes. Agora, Jorginho, aí tem vários fatores que a gente pode discutir até. Infelizmente, a gente tem aí a pressão do tempo, mas eu quero assim... Antes, não estou nem finalizando ainda, viu? Mas eu quero já começar a agradecer a Jorge. Né? Outro dia eu quase esqueço de agradecer a Madalena aqui, quando eu estava finalizando a reunião. Aí a Júlia ficou ali na retaguarda puxando meu orelha, viu, Jorge? Tá? Mas a questão chave é a seguinte, minha gente. Tá? Se o indivíduo precisa do plano e se ele precisa baixar custo, né? Você, corretor, tem que ter a responsabilidade de não observar aquela cifra. Você deve observar aquele cliente e a sua necessidade. Essa é a peça-chave. Tá? Então, assim, se eu tenho uma pequena empresa, né, e o Brasil hoje, vários planos estão sendo cancelados por causa de MEI, SEI, fraudulentas, né? E está aí artigos no mercado sobre isso. Então a responsabilidade de você fazer a consultoria é muito grande, né? Minha, de Jorge, e a gente está aqui para multiplicar educação e seriedade dentro do segmento, tá? Então assim, você precisa entender primeiro a necessidade, ter ouvido para, entendeu? E aí sim você vai ajudar o cliente. Portanto, se o cara tem dificuldades antigas, cuidado, porque se ele desistir não vai poder pegar de novo. Você, cliente, pergunte muito. Né? Procure saber se esse cara tem SUSEP, se esse cara é corretor de seguros. Faça as perguntas-chave. Se ele não responder, desista.
Paulo mandou outra pergunta. Manda! Ele perguntou: qual a opinião de vocês para um seguro-saúde com capital pré-definido? Olha, esse é um modelo americano que já tem muito tempo. Nós aqui no mercado brasileiro vamos ter que aprender a lidar com isso. Porque imagine, hoje você tem um seguro que você entra no hospital, fica um dia, 10 dias, 12 dias, 15 dias, um ano, a conta é totalmente coberta pela operadora. Né? Nesse modelo aí você vai ter um limite de gasto, ou seja, chegou naquele teto, acabou. É um modelo hoje no Brasil extremamente difícil de implantar. Agora, eu também acho que se isso tem impacto diretamente no custo, e com certeza tem, pode determinada camada da população ter interesse em contratar isso. Mas não é um produto fácil de implantação pelas características que nós temos. Eu já estava acabando a live, você esticou a live, viu? Mas vamos nessa. O comentário é o seguinte, né? Eu vou começar dizendo para você, cidadão, né, que todo mundo tem que assistir um filme chamado Psycho, né, que consta no YouTube e que vai explicar um pouco do modelo americano que usa esse capital definido. Eu acho que a grande questão, e positiva neste caso, é a questão da franquia, né? Porque aqui o cara tem uma carteirinha e acha que é um cheque em branco e sai para usar. Não, e é um cheque em branco, infelizmente. E aí, né? No produto de capital definido, você normalmente tem uma franquia e você vai pagar a consulta, você vai pagar o exame e você vai ter um autocontrole sobre isso. Para aquilo que fortemente você possui, fortemente você vai ter um capital elevado. Então o conceito é muito diferente. Porém, nem tudo são rosas nesse modelo, por isso que eu oriento a cada um poder assistir esse filme. Né? Porque você vai ver lá, a gente foge um pouquinho aqui do que é o coletivo por adesão, mas você vai entender uma outra realidade, né, de desafios que existem neste produto em comparado com os serviços públicos de qualidade, que é o que a gente precisa, que você tem no Canadá, que você tem na Inglaterra. Que aí realmente é uma saúde suplementar. E aí sim, né? Aí a gente vai entrar em outra discussão. Outra discussão. Aqui a gente, infelizmente, não dá tempo. A saúde suplementar privada ela é básica, porque ela atende à necessidade. E outra, ela é tão importante que o governo está buscando alternativas aí de voltar, o segmento voltar a crescer. Por quê? Porque a saída de usuários da saúde suplementar implica um aumento maior de gasto no serviço público. Então, assim, 2 milhões de usuários, 2 milhões e meio, que ao longo desses últimos anos saíram, foram todo mundo para o SUS. E o SUS hoje, infelizmente, continua com extrema dificuldade de prestar um bom serviço por diversos motivos aí. Bom, eu já sei que eu vou ter que convidar o Jorginho de novo, podem ficar tranquilos que eu vou trazer ele de novo, ok? É só eu discutir a temática com ele, né? Mas eu quero dizer o seguinte, esses planos, né, no momento em que o beneficiário ele vai fazer, ou tem que fazer uma escolha, né, ele tem que tomar cuidado, verificar nos produtos de PNE, chamado SPG, ou seja, os produtos para pequenas empresas, quais são as implicações do modelo de reajuste. No individual, quais são as implicações do modelo de reajuste. E no adesão, cuidado com tudo que a gente chamou a atenção aqui hoje. Né? É a data do aniversário do contrato, a data do seu aniversário, cidadão, tá? A entidade, né? Que operadora é essa? Ela tem quanto tempo de mercado? Ah, surgiu a operadora X e já faz o coletivo por adesão. Né? A administradora, quem administrador de benefício é, quantas vidas ela tem, né? O cara que está na sua frente vendendo, ele sabe, não sabe? Então seja curioso, pergunte. Né? Por quê? Porque existe muita gente séria nesse mercado. Né? Existem os sindicatos corretores, existe a escolação de seguros, existem profissionais como a gente aqui, tá? Para praticar o bem para você e fazer educação. Ok? Jorginho, né? Quero que você dê um tchau aí para a galera, né? Com gosto de quero mais, porque eu vou querer você aqui de novo. Agradeço a oportunidade, eu acho que esse assunto realmente tem muito a se falar, temos questões assim profundas, é um tema que eu gosto de lidar, até porque eu acho que é vital para a sociedade. Seguros é uma área nobre, no modo geral. E saúde, se a gente diz que seguros é uma área nobre, que cuida dos bens, tanto os bens materiais como os imateriais. Isso. Saúde é talvez o produto mais importante do segmento de seguros. E precisa realmente de um trato, de uma discussão séria, de todas as partes. Não estou dizendo aqui que fulano erra, não. Todo mundo tem algo a contribuir aí para melhorar, todos os seus segmentos. Né? E eu acho que a gente pode melhorar bastante o segmento. Eu nunca voltei para conversar tecnicamente, te dou tchau, mas vou fazer uma hoje. Tá? Jorginho,
tem uma polêmica muito séria no Código de Adesão que eu quero que você comente para finalizar. Esta primeira taxa, tá? Quer falar? Vamos falar. Vamos falar, eu quero saber dessa primeira taxa. É importante o consumidor entender e o consultor tem que ser sincero e se valorizar nesse momento. Não, assim, a taxa de adesão, ela foi criada como uma forma de você ter acesso àquele produto e uma forma de remuneração, era uma forma de remuneração. Hoje, existe uma discussão séria sobre essa questão, porque acaba que ela não tem registro efetivo, né? Ela passa, o cliente paga ao quem faz a venda, e ela não entra nas contabilidades, né? Das operadoras, das administradoras e tudo mais. O governo vem estudando mecanismos para também, vamos dizer assim, normatizar essa questão. Ela ainda é uma questão extremamente polêmica. Tem administradoras... Independente da questão contábil... Você observa que tem administradoras que não cobram. E então, não permitem. mas qual é a chave ali? É que na hora da venda tem que ficar claro de que esse consumidor, no intervalo de espaço pequeno, vai pagar a taxa e a primeira parcela. Sim. E aí, se você comercializou, cidadão, você fez uma consultoria, você merece. É a sua moderação. Ela tem que ficar clara para o beneficiário. Vamos respeitar o beneficiário que está nos ouvindo. Né? E aí ela tem que ficar clara. Se ficar clara, está tudo bem. Você vai receber porque fez a consultoria e depois ele vai pagar a parcela. Agora, se você disser para o cliente que é uma parcela, ele nunca vai conseguir entender porque que ele tem que pagar duas de vez. É por isso que eu quero finalizar com essa questão assim forte, tá? Para que o consumidor seja respeitado, né, Jorge? Precisa ser aquela coisa, transparência. Você tem que dizer claramente o que está sendo cobrado, por que está sendo cobrado. Nós, profissionais da área, vivemos disso, isso é fato. Então, assim, voltando a falar, não existe, no meu entendimento, não é pior nem melhor. O adesão é um fato. Agora, o que a gente precisa é trabalhar de forma que ele atenda ao objetivo que ele foi criado. Exatamente. E os pontos chaves aí, eu adorei como você está fechando aí. Eu vou pegar carona para a gente encerrar aqui junto, tá? Dizendo, olha gente, tá? Você tem que saber, tá? O valor que vai fechar e quando que ele vai ajustar anualmente, né? Perspectiva sobre esse reajuste, ora, hoje existe o Instituto de Saúde Suplementar, que já determina um pouco do que vai ser esse percentual, e você pode entrar no site www.iss.org.br. Lembrando que esse índice é só inflação, não tem nada a ver com sinistrar. Mas ele vai ajudar na visão sobre o VCMH, na verdade. Financeiro. Lembre que o reajuste ele envolve o financeiro, que é esse, aí a sinistralidade que vai depender do comportamento de uso do grupo, porque aí cada um vai ter um comportamento, e isso tem um impacto grande. Geralmente, o grande impacto está aí, e aí aquela questão que a gente discutiu de ser homogêneo ou não ser homogêneo, e as mudanças de faixa etária que também levam a isso. Quer dizer, realmente tem muita coisa para se discutir. Pois é, quero agradecer aí ao Rodrigo, a Júlia, a Aline hoje aqui participou também, né? Aline, tá tudo certinho aí? Ajudou? Né? A gente ficou de auditora aqui hoje, né, para saber se a gente estava explicando certinho para vocês e levantando as questões chaves. São questões chaves, sérias, e eu fico muito feliz, porque a Nubis, neste momento, está, primeiro, trazendo e compartilhando com a Real Corretora de Seguros, liderada por Jorge, que faz um trabalho sério. Portanto, a pregação é: escolham corretoras sérias para trabalhar, porque elas podem ajudar de verdade. Ok? Não vamos zerar todas as dores, mas vamos lhe ajudar a antever a questão para que você tome, você cliente, a melhor decisão. Portanto, né, mais uma vez aqui estamos agradecendo, né, agradecendo a Deus, agradecendo a Jorge, agradecendo as nossas famílias por estar presente e trabalhando a questão da educação. Educação sempre, e uma boa tarde a todos.